E se eu te disser que no Brasil, criminosos que cometeram delitos como tráfico internacional e assédio de menores têm direito a pensões na casa dos milhares de reais para os seus familiares? É exatamente isso que você ouviu. E onde isso acontece? Nas Forças Armadas Brasileiras. E eu vou te mostrar como. Atualmente, de acordo com a Lei 3.765, de maio de 1960, militares expulsos, sejam eles da Marinha, Exército ou Aeronáutica, têm direito de que suas famílias recebam pensão proporcional ao tempo de serviço, mesmo que o motivo da sua expulsão seja algum crime grave. Esse direito é informalmente chamado de morte ficta, ou morte fictícia. Esse termo significa que o militar expulso das Forças Armadas, independentemente das circunstâncias, é equiparado ao militar que foi morto. Por isso, o nome morte ficta. Como eu falei no início do episódio, existem casos em que militares expulsos e condenados por crimes como estupro, tráfico internacional e até tentativa de golpe de Estado mantêm o direito de suas famílias receberem a pensão militar. Pode ser o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid e outros militares envolvidos na trama golpista que começou a ser julgada nesta semana no Supremo Tribunal Federal. Mesmo que eles venham a ser condenados criminalmente na justiça comum e posteriormente sejam expulsos das Forças Armadas por decisão da Justiça Militar, a Lei de 1960 mantém o direito de recebimento de pensão pelas suas famílias. Mas onde começou essa história de morte ficta? Vamos voltar lá em 1938, no governo do presidente Getúlio Vargas, que foi quando começou essa história. No Decreto-Lei número 196, ficava estipulado que a partir de então, a família de militares licenciados ou excluídos poderiam receber pensão. Hoje, quase 90 anos depois, diferentes levantamentos estimam que a morte ficta custa entre 25 milhões e 43 milhões às Forças Armadas. O menor valor foi identificado pela ONG Fiquem Sabendo em um levantamento realizado com base em dados abertos em 2023. Já o segundo foi estimado em uma auditoria do TCU publicada no final do ano passado. A imprecisão desses números está relacionada às dificuldades impostas pelas três forças para acessar esses dados, que não são de transparência ativa, ou seja, não estão disponíveis em uma busca pelo site da Aeronáutica ou da Marinha, por exemplo. O Exército nega recorrentemente pedidos formulados a partir da Lei de Acesso à Informação para compartilhar a quantidade de beneficiários das pensões por morte ficta e os custos desses benefícios. Uma reportagem do Estadão, publicada em setembro de 2023, mostrou que somente a Marinha e a Aeronáutica pagam pensão para 493 parentes de militares que são mortos fictícios. Os beneficiários incluem parentes de condenados por crimes como homicídio, ocultação de cadáver, abuso sexual e estelionato. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Se a família do militar que foi expulso recebe pensão com ele ainda vivo, o que isso quer dizer? Que essa família vai receber esses valores por um tempo muito mais longo do que os familiares de outros militares que se aposentaram ou faleceram. Porque a família do militar expulso vai receber a pensão ao longo do restante da sua vida e também após a sua morte real. Porque é isso, não importa se o militar foi expulso aos 30 anos ou aos 60 anos de idade. Mesmo ele estando apto para trabalhar, essa lei permite que a partir da expulsão, a pensão para a família seja disponibilizada. Então é quase como uma bonificação para o militar que foi expulso, enquanto que os seus colegas que exercem o seu cargo de maneira correta não têm o mesmo privilégio. Um parecer da Auditoria Especializada em Pessoal do TCU apontou que o Instituto da Morte Ficta resulta de uma interpretação anacrônica, contrária aos princípios da moralidade e da isonomia. Esse benefício também vai contra os critérios que exigem equilíbrio financeiro de um sistema previdenciário moderno. Vamos a um exemplo. Ailton Barros, um ex-major do Exército que foi expulso em 2006 e que antes da sua expulsão já havia sido preso 7 vezes, é um dos que tem família beneficiada com essa lei. Dentre as acusações que levaram a essas prisões estavam tentativa de abuso sexual e humilhação de militares com menor patente. Mesmo com esse histórico, sua ex-mulher recebia uma pensão em torno de R$22 mil por mês. De 2009 a 2023, foram pagos mais de 4,5 milhões de reais em pensão para sua família. Atualmente, existe o projeto de lei 4.920 de 2024 tramitando no Congresso e que visa extinguir a morte ficta, o direito da família de militares expulsos receberem pensão após a sua saída das Forças Armadas. Se o projeto for aprovado, a nova regra entra em vigor em 2032 e até lá haverá um período de transição. O
projeto faz parte das medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para garantir o equilíbrio fiscal e a possibilidade de isentar o imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês. Por meio dessa e de outras medidas, o Ministério da Fazenda prevê uma economia de R$1 bilhão por ano. Mas se esse privilégio dos militares vai ou não acabar, depende da aprovação do Congresso. Mas e você? Acha que os militares expulsos das Forças Armadas deveriam ter direito de pensão para os seus familiares? Me conta nos comentários. Esse foi o Ilustríssimo Privilégio e dessa vez tratando dos militares. Para ler a reportagem completa sobre esse assunto, você pode acessar a coluna no site do Estadão. E para mais análises como essa, nos siga nas redes sociais.